Opa, começando aqui, boa noite, boa noite. Opa, boa noite, começando aqui. Boa noite para quem chega. Aqui, consegui fazer o que eu queria. Pessoal, vamos lá. Estou aguardando a Camila, mas estamos aqui mais uma vez a convite da reserva para falar de um assunto super importante. Ó, olha que bom, a Karina chegando. Ô, Karina, amiga. Vamos falar de saúde emocional na família. Que momento para falar sobre isso, né? Aguardando a Camila aqui para a gente começar esse bate-papo bacana. Aproveito que estou aqui sozinha para agradecer de novo o convite da reserva. Prazer falar para as famílias da reserva, famílias fãs de reserva como a nossa, né? Que tem essa preocupação em tratar de assuntos pertinentes à família, que são tão importantes da gente estar normalizando juntos, né? Então, agradecer de novo aí, reserva. Vamos esperar, a Camila deve estar entrando. Camila, seu aniversário hoje, você tá onde? Olha só. Guardar um pouquinho. Camila deve estar entrando aí. Gente, para falar um pouquinho antes da Camila entrar, a Camila deve estar nos chamando aí a qualquer momento. A Camila, aproveitando, porque a gente depois talvez não tenha esse tempo, Camila faz um trabalho bárbaro no Vamos Criar, trabalhando, enfim, a primeira infância, que é realmente a formação dos nossos filhos, né? E como a gente trata todo esse momento. Então a Camila tem um monte de coisa bacana aí para trazer para nós, é uma grande amiga também, e enfim, mais uma força aí para trabalhar junto com a reserva, no contato com as famílias, e tentando aí nos trazer informação para que a gente se sinta cada vez mais capaz, mais prontos de fazer esse trabalho que é o trabalho do nosso dia a dia, né? Deixa eu tentar. Na arte de sermos mães e pais. Camila, Eu já já tinha sei, pedido! garota! Eu tô Eu já aqui te tinha. procurando loucamente. E agora Eu saí e sim! voltei. Vai dar tudo certo. Eu saí e voltei. O Ei, pessoal agora ficou, então tá tudo bem. sim! Olha aí, eu tava até falando em ti agora. Tava Comentando aqui ouvindo com o pessoal tudo. do teu trabalho, enfim. Eu não tinha me apresentado também, fui direto a ti, já que é aniversariante do dia hoje é tu, Verdade. né? Mais Mas que especial ainda esse papo, né? Super legal esse convite para nós, né, Ju, da marca. demais. Sabe Muito que eu estava legal. falando agora que a reserva tem esse olhar de atender as famílias não só com a moda, né, com o vestir-se, com o comunicar-se através da roupa, né, do estilo, enfim, que eu acho bárbaro, a gente aqui em casa é fã, mas eles têm esse cuidado de atender a família no que realmente é demanda dia a dia e rotina da família, né, o que são as dificuldades, enfim, o caminho que a gente precisa fazer todos os dias enquanto pais e mães, né? E a reserva tem muito essa atenção, então não é o primeiro bate-papo que eu faço com a reserva, é um prazer estar aqui de novo. E mais prazer ainda porque, Camila, eu estava te elogiando que o Vamos Criar um projeto demais. E ele Que legal. faz tanto E eu sou fã sentido do New Families, conversar. tu sabe, né? Ai, muito obrigada. Então agora tu me É mútuo. apresenta. Eu acho que É. é justo. A Ju, a gente se conheceu Ah, justamente a trabalho, eu entrevistando ela para o programa, né? Para o Manhê. E a é gente falava verdade. muito de assuntos. A Ju estava com um barrigão
de gravidez, acho que 6, 7 meses, agora tá aí a Antonella, 9, né? garota, 9. A Aliás, Antonella para estava quem tá nascendo. aqui, é verdade, estourando. Para quem tá aqui, né, todo mundo que tem filho sabe a logística que é para a gente conseguir estar aqui, É. né, sem pijama, conversando, que tem toda uma função por trás, né? E vocês também que estão em casa com os filhos, muito obrigada por estarem aqui nesse momento prestigiando. E para quem vai assistir Verdade. depois, né? Geralmente a gente vê em pílulas até as lives. Eu, pelo menos, assim, tô lavando uma louça, tô vendo uma live, algum assunto que me interessa. Mas quem está aqui está mais que convidado para participar da conversa, né? E esse assunto, Isso eu aí. acho, a saúde mental na pandemia, envolve as famílias, todo mundo dentro de casa já vai fazer 4 meses. Então é tempo Uhum. pra caramba, né? E tem várias organizações que cuidam de saúde que estão dizendo, né, que é uma epidemia dentro da pandemia, porque as crianças em casa sem escola, sem poder ver os amiguinhos, os avós, a família. Então, assim, cabe a nós, os adultos responsáveis, guiar, né, conduzir nesse momento. Só que às vezes até a gente está um pouco confuso, perdido, sem saber o que fazer. Então, que trabalho, né? Que responsabilidade. Esse é um ponto importante de equilíbrio, sabe, Camila e o pessoal que está assistindo. Eu já tive participação em várias lives de vários temas super relevantes, mas esse convite da reserva foi um convite especialmente importante para esse momento para mim, né? Eu, enquanto não especialista em crianças, mas mãe de 3 filhos, e que estou realmente vivendo home office, vivendo essa pandemia junto com eles, e também casando com a preocupação que eu tenho no projeto em acolher dores, que é o projeto New Families, né? A dor das pessoas que passam pelo divórcio, pelo recomeço. E aí, como não estar atenta às dores que estão acontecendo dentro de casa para uma família que está vivendo um momento de pandemia que traz tantos medos para os adultos e para as crianças. Então, assim, esse convite e esse momento que a gente está tendo agora, eu acho vital. Eu indiquei o nome da Camila, né, Camila, para esse trabalho junto comigo, para a gente trabalhar juntas nessa live hoje, porque é uma pessoa que tem conteúdo para trazer nesse sentido. É importante a gente olhar, porque existe uma possibilidade de lá na frente a gente ter um outro tipo de pandemia, né? Que é um outro transtorno a partir do trauma disso tudo que a gente está vivendo. Porque essa emoção toda que a gente está passando em casa, essa falta de dreno, que é tão difícil, né, de drenar dentro de casa essas emoções, elas estão em algum lugar. E acho que é importante a gente falar disso hoje, normalizar um pouco o momento que a gente está vivendo nas famílias, porque não está diferente, não está melhor aqui, mesmo que a minha foto do Instagram possa estar boa, não está mais fácil aqui, não está mais fácil aí, tenho certeza. E a gente conseguir conversar sobre isso e tentar normalizar dentro de casa e abraçar, e aceitar e integrar que as dores está tudo certo, que a gente pode ter algumas liberdades dentro de casa, que a gente não está vivendo uma rotina normal, que regras serão quebradas, né? Tem muitas coisas que eu acho importante a gente trazer agora para que no final disso tudo a gente não esteja explodindo, né? Sim. O meu trabalho, eu entrevisto, né, muitos especialistas, assim, sempre vou buscar informação com quem tem na fonte. E uma dessas pessoas que eu fiz alguns textos e lives foi uma psicóloga, a Marisa Sanches, e ela fala muito de saúde mental na pandemia, e a primeira coisa que ela traz é exatamente essa, né, de a gente não esconder o que a gente está sentindo dos nossos filhos, porque eles têm as anteninhas ali, eles captam tudo que está rolando. Então, assim, desde o começo, né, há 4 meses a gente já deve ter falado com os filhos, não importa a idade, 1 aninho, 2 aninhos, os maiores, que nem a Pietra, minha filha que tem 9 anos, os adolescentes, é dar real, não é passar a mão. Nesse momento eles estão lidando com muitas frustrações, eles estão desenvolvendo resiliência também, né? E a Marisa fala isso, assim, em algum momento a mãe e o pai vão para um cantinho chorar. Se o filho ver ou sentir, abrir o jogo e dizer, olha, papai e mamãe estão preocupados com o trabalho, estão preocupados com saúde, estão preocupados com a vovó que está isolada. Então, assim, esse jogo franco, né, aberto, que a gente está fazendo aqui, a gente tem que traduzir com as palavras corretas para eles. Mas em nenhum momento tapar o sol com a peneira. Eles não são bobos. Nenhuma criança de nenhuma idade é boba. Captam tudo. Então, acho que eles isso são sensoriais, né? Então, Exato. e tem uma janela interessante aí, né, Camila? A gente vem nessas lives, enfim, nesse caminho conversando sobre essas novas relações que a gente está construindo.
E as relações estão sofrendo uma transformação importante nessa pandemia, né? E acho que como principal, sem falar de uma forma genérica de relação, que a gente já está vendo essa transformação de fato, mas entre pais e filhos isso é muito agudo. E uma das coisas que eu identifico, e identifico muito no dia a dia aqui em casa, é o equilíbrio do ser humano, pai e mãe, com o filho. Não existe mais aquela razão da autoridade quando a gente está todo mundo dentro da mesma casa, precisando acomodar as suas dores e as suas necessidades, e aí começam as negociações. E nesse ambiente não existe mais a imposição da mãe e do pai, né? Não existe mais a intolerância às vezes, e quando eu falei no início de quebra de regras, né? Não existe mais espaço para isso, porque às vezes é aquele ajuste que faz com que a situação seja viável, que a gente consiga acomodar uma dor ou uma descompensação, né? Vou te dar um exemplo, assim, aqui em casa aconteceu uma coisa muito interessante. Todos estão sentindo e tem semanas piores para uns e para outros, então a gente vai trabalhando. Às vezes é questão de dias, né? Um melhor, um pior. Dias. Exato. Então, assim, mas sempre tem a estrela da semana, né? Quem está naquela semana com uma dificuldade maior e que precisa realmente de acolhimento. E eu fui percebendo que eles vão achando alguns subterfúgios para se sentirem mais confortáveis nesse momento novo. Um deles é que o meu filho, de 9, Joaquim, passou a tomar banho quando acorda de manhã. Ele botou isso na rotina dele, ele alterou toda a rotina dele. A história do banho, que aqui em casa sempre teve um horário certo, ele começou a acordar e tomar banho. É como se ele quisesse começar ali, se dar um novo momento. Muitos adultos poderiam usar esse exemplo. Gente, eu achei bárbaro porque começar o dia. Ele se arruma, ele bota perfume e ele sai do quarto perfumado. Às vezes ele sai de camisa polo, arrumadinho. E a primeiro dia eu perguntei né? Ai, que lindo! Elogiei, enfim, estimulei. Mas por quê, né? Porque é uma forma dele começar um dia diferente ou ter mais vontade de vivê-lo, talvez, né? De usufruir dele, de estar mais pronto para aquilo. Porque ficar o dia inteiro de pijama, para alguns pode ser conveniente, para outros não, e para ele com certeza incomodou. E ele começou a arrumar de se arrumar dentro de casa, que virou um motivo de piada, assim, com a irmã, enfim, porque ele se arruma. Então começaram a surgir essas peculiaridades, assim, essas liberdades. Né? Muito bom. Tu falando, eu lembrei que aqui em casa o que aconteceu a Pietra já tem tendência a artes manuais, trabalhos artesanais. E isso ficou ainda mais forte na pandemia, tanto que assim, ela começou a me pedir, mãe, vamos numa loja de tintas, eu quero comprar tinta. Mas tinta para pintar o quê? E aí o quarto dela já foi pintado e repintado muitas vezes, casinha de boneca, tudo que ela acha, ela pega uma das tintas e começa a pintar. Porque é o ambiente que ela tá, né? Se antes na escola tinha lugar para criações, ou brincando com os amigos, ou muitos eventos que a gente ia ou promovia, agora a casa é o local onde tudo isso tem que acontecer, né? Festinha com música, já fizeram noite do pijama com as amigas pelo Zoom, Skype, essas coisas. Então as crianças acham um caminho, né? E a gente só tem que fazer o possível para não bloquear. A gente tem que dar as ferramentas... dar algumas liberdades, né? Assim como a gente está se dando em algumas situações, né? Até vou comentar uma que a gente falou antes, né? Um pouquinho de começar a live. Mas eu perguntei para reserva, tudo bem, eu servi 2 dedos de vinho, porque hoje é quarta-feira, dia, né, da live, a gente fazendo, enfim, na segunda-feira, na live de segunda eu estou evitando, né? A gente tenta os dias da semana, né? Mas, enfim, eu perguntei se tudo bem, ela, claro que tudo bem. E eu pensei... sensibilidade da reserva, porque como é difícil estar em casa quando todos os dias são segunda, quando todos os dias são domingo, e a gente não poder se dar esse presente em algum momento como agora, que neste momento eu estou com as crianças administradas, né, por outra pessoa, e a gente poder se dar esse momento e tá tudo bem, né? Então, eu tô na água por enquanto, eu tô só na água. Tintim. Mas enfim, como é importante que a gente tenha esse momento, e eu quando veio da reserva, que é uma marca, eu fiquei pensando que a marca também dando essas liberdades para as famílias e para os pais de, enfim, de estarem livres nesse momento, já que nós estamos presos,
né? Sim. Toma Então, o teu vinho aí, tá liberado. são a liberdade. Muito obrigada. Sim. Uma coisa que eu estava pensando quando foi proposto o tema da live é o seguinte, fazer pensar um pouco para trás, que nós adultos também já fomos criança um dia. A gente carrega essa nossa criação junto, né? Nós não vivemos uma pandemia quando a gente era criança, mas agora a gente Uhum, acaba resgatando um pouco do que a gente viveu. Então, assim, o uhum, quanto da nossa infância a gente traz para esse momento, né? E não existe certo ou errado na criação dos filhos. Isso todo mundo sabe. O que existe é o que está de acordo com os meus valores. Então, uhum. isso sempre é o que guia, né? As escolhas que a gente vai fazer, a rotina que a gente vai criar em casa. O que tem de certo ou errado? Bom, de errado a gente já sabe, por exemplo, que deixar uma criança chorando por horas no berço para ela aprender a dormir gera estresse tóxico. Então, isso a gente já sabe, as pesquisas provaram. Beleza. Uhum. É certo ou errado deixar a criança dormir até o meio-dia? Vai de cada família. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é menos julgamentos e mais coisas que funcionam para cada família, né? A minha fórmula não vai funcionar na tua que tem 3 crianças, né? O jeito como eu administro. Na verdade, a palavra fórmula está errada também, porque é Uhum. isso, é jeito, é criação de filho, não tem certo ou errado. E muita coisa a gente vai no feeling. Eu acho que hoje em Tem que dia tem casar muito com quem a gente é, manual, né? Hum. tem muito manual para tudo e muitas pessoas buscando resoluções rápidas, né? Porque a vida é rápida, né? A gente não Uhum. espera 3 segundos uma página da internet carregar que a gente já vai para outra página. Então a vida ela é tão rápida e a criação dos filhos ela é tão lenta que esse é um choque, né, da nossa ansiedade de ver que está dando certo e Mas a vida real. isso é uma coisa que tu está colocando, Camila, que eu acho importante trazer, né? Quando a gente fala em normalização das dores, enfim, das dificuldades. Não tá tudo certo agora. Não tá tudo certo, Não, né? Não dá para dizer para as crianças que está tudo certo se com a gente não está tudo certo. A gente vem passando por situações desafiadoras, com medos com relação aos nossos trabalhos, às nossas receitas, aos nossos idosos, às nossas famílias, né? A gente tem um caso aqui no sul aqui do país que as pessoas que estão adoecendo são pessoas da minha idade, da tua idade, são pessoas jovens, né? Aproveito e repasso o elogio para o aniversariante no dia do aniversário, pessoas jovens, né? é super. Mas, enfim, são medos, são medos que a gente não pode ignorar. E quando estão acontecendo conosco, estão acontecendo com as crianças também, porque eles sofrem esse reflexo. E eles têm Sim. também o medo deles, que tem um medo que é diferente do nosso. Eles têm alguns medos por nós, e que eles sentem das nossas ações. Mas tem outros medos que são deles. Então, eu vou dar um exemplo, assim, a minha filha, como eu falei, cada semana tem uma estrela na casa. E a minha filha tem tido algumas situações de ansiedade, né? E ela me trouxe outro dia um pavor, um medo de dormir. Porque quando ela vai dormir, ela tem medo de ter algum terror noturno que ela ouviu falar em algum lugar, né? E eu tô buscando um pouco isso, enfim, com ela, porque ela não lembra para dizer, mas ela ouviu que tu pode dormir e ter um pesadelo e não conseguir acordar. E que a pessoa fica neste sofrimento, né? Então, assim, esse é um tipo de medo que está vindo dessa situação toda, porque ela não vivia isso antes. São sinalizações de que as crianças estão, sim, sofrendo por N motivos, estão em sofrimento, Sim. né? Então, assim, eu acho que dizer que tá tudo bem e que vai passar, fica bacana na propaganda do Bradesco lá, do Santander, fica lindo. Não é isso. A gente que é mãe, que está em casa com os filhos, é mais fácil acolher uma realidade, viver um dia de cada vez, do que ficar dizendo que que tá tudo certo e vai passar. Não tá tudo certo, mas tá tudo bem que esteja tudo errado. Tá tudo bem que ela sinta, que eventualmente a gente sinta falta de ar, que a gente se sinta atrapalhado, que a gente chore na cozinha. Né? Eu tive uma segunda-feira que eu chorei no balcão da cozinha e a minha filha, de 11 anos, pegou uma taça de vinho que eu não bebo no início da semana, né? Nos dias da semana eu procuro me organizar, enfim. E ela me serviu uma taça e disse: mãe, relaxa que tá tudo bem ficar assim. Vai ser feliz um pouco, ela disse, né? E me deu uma taça de vinho. E eu pensei, gente, segunda não é dia, mas ok. Eu fui presenteada pela sensibilidade dela nesse momento.
Então, nesse momento, Sim. não são pais cuidando de filhos. Nesse momento, são pessoas cuidando de pessoas. São Sim. Eu filhos acho cuidando de que pais e pais de filhos, né? isso que tu falou de que cada semana tem uma estrela, eu imaginei uma roda gigante para fazer a analogia. Cada um, em algum momento, vai estar lá em Tá lá cima, em depois cima. volta. Então, Exatamente. quando os nossos filhos, né, estão ali, como a Ana agora entrou e falou aqui no chat, né, cansados e chorosos, vários Uhum. dias a Pietra já foi dormir chorando de saudade da avó. Eu quero abraçar minha avó, quando que eu vou poder dormir na casa da minha avó? Então, é a maior dor dela nesse momento. A coisa de ficar em casa e tal, já, né, já virou a rotina, mas ela sente falta. E aí, o que que acontece nesse momento? Não sou eu que estou lá no topo da roda gigante, né? Então, o meu papel é acolher, é ter empatia. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça dela e dizer, vai passar, que nem tu disse, vai passar, minha filha, vai passar. É Eu muito acho que a abstrato, é questão é a muito gente abstrato para uma criança. sair desse lugar de quem sabe tudo e tem o controle, porque nós não temos. Então, quando a gente Sim, sai desse lugar e a gente senta de frente, e aí que eu falo dessa relação nova que eu acredito que esteja nascendo aí. Olha que oportunidade nessas liberdades da emoção e do sentir. Olha que oportunidade de se relacionar de uma forma humanizada com os filhos, na qual a gente não tem o peso da perfeição e de acertar, nem eles têm o peso de serem sempre aprendizes quando eles não são, porque tanto eles nos ensinam. Né? Então, é verdade. permitir essa liberdade, né, das duas partes, a gente Alguém vai nos entrar na sentir... live aqui. Oi! Aparece porque a filha da Tá bom. aniversariante pode. Deixa a comida aqui do lado, filhinha. Ah, não. Não, eu não quero Que comer agora. A mãe tá linda! falando, eu não posso mastigar aqui com o pessoal. Olha que lindo! Olha que É lindo! aniversário, pode. Amor, a mãe não vai comer agora, tá? Muito obrigada, filhinha. Olha aí! Pode. Pega com as duas mãos lá pra não cair, tá? É vida real, né, gente? Elas Mas entram até em isso, reunião. exato, até É isso. muito engraçado. A gente trabalha com eles na volta, né? A Sim, o realidade é tempo essa. todo. Então, nesse momento, eu tô com meu belo marido lá cuidando das crianças. Mas, às vezes, ele não tá aqui, não tá podendo estar em compromissos de trabalho, e eles estão na volta. Então, eu acho que até isso, a gente não está se humanizando só enquanto pais e filhos, né? Se colocando em linha. Mas a gente está se colocando enquanto ser humano de uma forma geral, eu acredito. Inclusive nas Sim. relações de trabalho. Né? As Quando a relações de gente trabalho atende o estão telefone, profundamente impactadas. Sim. profundamente impactados. Isso é bom para todo mundo. Então, se tem uma ideia do bem dessa pandemia, é a questão da gente conseguir se humanizar e andar em linha com essas pessoas com as quais nós compartilhamos vida, que é a família. Sim. Eu acho que Né? estão ficando aprendizados, a gente está tendo muitos aprendizados, e um desses é assim, quem era aquela pessoa que trabalhava e tu nem sabia da vida pessoal dela, e agora nas reuniões aí do Zoom, do Skype, tem criança passando ao fundo, tem cachorro latindo, então a humanidade que vem nisso, né? Claro, Ju, a gente está falando aqui de coisas bacanas, exemplos bons, mas tem alguns exemplos que me deixam muito chocadas. Teve uma mãe no Instagram que ela denunciou que a empresa dela demitiu ela porque os filhos estavam toda hora falando na reunião. E a empresa ainda tentou dar uma grana para ela não ir a público falar. Ela disse, não quero essa grana, eu vou denunciar o que está acontecendo. Então, tu imagina, nós temos modelos de trabalho flexíveis, eu e tu, mas tem gente que precisa cumprir expediente na frente do computador, e se tu tem uma criança em casa, tu tem a hora do almoço, tu não pode deixar eles desassistidos, né? Então, é uma eterna logística, é um jogo de cintura, tem gente que está passando muito perrengue, sim, e que é importante falar não de tem... saúde mental e emocional Exato, dentro da família nesse nesse momento. momento. Porque nós estamos falando que lidar com isso, quando as únicas pessoas com quem tu realmente está e pode contar é a tua família, a gente precisa Exato. lidar com isso com eles, dentro de casa. Gerando efeito nessas pessoas. Porque as crianças sentem essa tensão. Quando a gente não consegue trabalhar e se frustra com isso. Ou quando a gente recebe um feedback no trabalho, como aconteceu com essa pessoa, e quem de nós não recebeu uma indireta, né, já, Camila? Então, assim, de que as coisas deveriam estar sendo protegidas, mas que jeito de proteger nesse momento? Então, a saúde emocional da gente, mental, ela está extremamente afetada, e eu acredito que a melhor maneira da gente superar isso e fazer com que
o pós-traumático seja minimizado e que a gente possa realmente fluir, tentar passar por essa transformação de uma forma mais fluida, é conversando sobre. E às vezes não é nem um modelo de terapia, porque hoje essas pessoas que amparam pessoas também estão em pandemia. Também, sim, Também claro. Ó, estão a com seus Carolina filhos entrou ali para correndo. falar, ó. Acabou de acontecer comigo. Estava com um cliente e o meu filho chorando pela casa, querendo brincar. É isso. Todos os dias eu tenho uma plaquinha escrito ali: mamãe está ao vivo. Que eu fecho a porta quando tem reunião ou alguma live, alguma coisa assim. Mas ela tem liberdade para entrar, não está trancada, né? Não vou trancar, preciso ter que ela tenha acesso. E muitas famílias estão relatando isso, né? A gente está sem rede de apoio, sem escola, sem avó. É uma equação que não fecha. Então, quando a gente fala de rede de apoio, a minha rede de apoio é a minha mãe que está aqui me assistindo, mas eu sei que ela está com um olho também na Pietra. Se precisar, a Pietra vai ligar para ela, né? Claro, ela já tem mais autonomia. E os pequenos, né? Tu tem que conciliar o horário do teu trabalho com o horário da soneca. Tu acaba liberando um pouco mais os eletrônicos para tu poder fazer também as tuas coisas. E não Exato, sei. eu queria isso que tu trouxe, tu tinha comentado há pouco que a Pietra tem toda uma relação com a parte artesanal, né? Tu imagina, aqui em casa eu tenho 3 filhos, a Joana, minha filha, tem uma fluência muito bacana com a questão artesanal e manual, o que é bárbaro, porque nesse momento a gente tem espaço para isso, tempo para isso, né? Só que entre eles 3, com a pequena, se eu não sentar para fazer, não rola. Não acontece. Sim. Eu tenho uma de 2. E eu tenho um de 9, que quem está aí acompanhando a nossa live tem meninos dessa idade, o Fortnite, o PS4, o FIFA, bomba. E aí são coisas que eu tentei evitar até a pandemia e que chegou em um momento dessa pandemia, eu precisei liberar, e eu vou usar a palavra, em vez de liberar, eu precisei libertar. Eu não pude mais prender algumas coisas. E eu queria trazer esse assunto, porque eu tenho certeza, muitas pessoas que seguem o New Families, a gente troca muito a questão do eletrônico, e o eletrônico sempre foi bombardeado, o grande inimigo, né, das crianças, os videogames, os tablets, e eu não estou discordando que o eletrônico precisa ser diminuído, mas eu preciso dizer que a gente às vezes não consegue sentar no chão, e que o eletrônico, muitas vezes, é a forma como a gente consegue lidar com aquilo naquele momento. A gente e a criança. E muitas vezes, talvez o caminho seja sentar e participar de alguma forma, como eu estou tentando aprender algumas coisas do videogame para poder ter alguns momentos com ele naquilo, né? Verdade. E ao mesmo tempo negociando alguns horários que a gente possa fazer uma troca. Se eu acompanho ele naquele momento, então ele me acompanha num outro, fazendo outra coisa, fazendo algumas negociações. Mas como é difícil a gente tarjar, né, as coisas, dizer, não, isso não é sadio, não é bom. Gente, sadio é o que a gente consegue fazer, sem se violentar. Verdade. Olha aqui o Gabriel, nosso amigo Gabriel. O Gabriel, querido. As crianças aumentaram os eletrônicos na pandemia, mas esquecemos que nós adultos também aumentamos os eletrônicos. Perfeito! O Gabriel trouxe uma coisa, Bárbara. Nós estamos em linha, né, Gabriel? Em linha. Porque como falar das crianças quando a gente está trabalhando via eletrônico? Todas as nossas relações agora são intermediadas por isso aqui. Videochamada, seja para matar a saudade ou por questões de trabalho, é tudo por aqui. Então, mas eu concordo com um ponto que tu falou, que a gente tem que ter os nossos momentos de qualidade, né? Família, os adultos e as crianças. E aí vai de cada um, né? Vai ser jogar futebol de botão, vai ser cozinhar. Eu levo a Pietra para a cozinha, ela já aprendeu muito mais do que eu aprendi em 42 anos. Mãe, desculpa, mas é que assim, a Pietra agora... a Pietra aprendeu várias coisas na cozinha, ela sabe fazer omelete, ela me ajuda muito, e eu tive que aprender a cozinhar nessa pandemia, porque eu simplesmente, eu comia fora todos os dias. É muito maluco, né? Eu sabia fazer arroz com ovo, Ju, eu não sabia nada. Eu acredito. Tu acredita? Passamos na rua sempre correndo, mas assim, pois olha que interessante isso que tu comentou da Pietra agora. Tu sabe que a questão da autonomia, né? Quando a gente fala em cuidado com a saúde mental e emocional da gente, envolve essas liberdades, envolve a gente testar algumas coisas para tentar se acomodar, né? E quando eu falo em acomodação, não é acomodar-se para parar, é outro sentido, né? Tô falando da acomodação é a gente conseguir se acomodar numa situação, né? Não ficar sentado em cima de um garfo,
né? Então, assim, como é que a gente se acomodou nesse momento? Como é que a gente vem se acomodando? A questão do lido com o eletrônico é uma delas. Da gente se permitir usá-lo nesse momento, porque estamos todos usando. Então, tá tudo certo que eles usem. Agora, a questão da autonomia, eu acho que é um momento bárbaro da gente testar isso. Porque a gente poder estar perto, cuidando eles se testarem, é uma coisa que a gente não conseguia fazer antes. E isso é uma confiança e gera uma autoconfiança e uma autonomia neles bárbara, que hoje Sim. os meus filhos conseguem fazer, esquentar a sua própria alimentação, se virar. E isso é uma coisa que a gente está fazendo em casa porque está todo mundo se ajudando. É uma forma da gente se cuidar um do outro e cuidar da nossa saúde mental. Porque tu imagina se a gente seguisse no padrão anterior, quando a mãe vai para a cozinha ou o pai, e a gente é responsável por prover servir. Todos os momentos familiares, servir. Né? Uhum. E limpar depois. Não tem como. É impossível. Nós estaríamos em frangalhos. E eu acho que hoje a nossa autodefesa, como pais, está conseguindo estabelecer alguns equilíbrios a partir dessa exposição da nossa emoção, dessa exposição da nossa vulnerabilidade, de que eles também podem cozinhar porque às vezes a gente está cansado. E também porque eles podem se experimentar e isso dá uma autonomia que eles não tinham antes, uma sensação de responsabilidade que é melhor. É verdade, autonomia e responsabilidade estão andando de ladinho, né, parelho nessa pandemia. Exato. Eu me lembro que na primeira semana da pandemia, já prevendo que não seriam só 10 dias, eu, num momento que eu estava já esgotada, Ju, eu me lembro de ter falado a seguinte frase para a Pietra, e agora olhando para trás eu começo a rir. Pietra, a mamãe também é gente. Por que eu falei que a mamãe também é gente? Porque assim, eu estava com louça acumulada, não tinha roupa limpa, exato. Então eu fiz ela olhar, tipo assim, se eu não ajudar minha mãe, as coisas não vão dar certo. Foi um momento que ela deve ter parado, a mamãe também é gente. Então aconselho para quem não falou essa frase ainda, claro, eu falei de sopetão, não foi no intuito de... Mas deu certo, assim, então, assim, tirar a mesa. Cara, a gente está criando seres humanos para o futuro. Imagina tu que tem filho menino, e aqui outros amigos que eu vi comentando também que tem filhos meninos, né? Gabriel, Hélio. Gente, vocês estão criando a nova geração de igualdade de gêneros, para dizer o mínimo, né, Ju? Para dizer o mínimo. Então, sem querer trazer, né, esse papo, mas tem a ver com o posicionamento da reserva também, tem tudo a ver. É o propósito, sabe? A gente está criando uma sociedade mais igualitária para o futuro. Essa geração, todos eles vão interagir. Eles vão ser os adultos do futuro. E que importante a gente usar esse momento em família para educar, né? Exatamente. Nós estamos num momento em que a educação, ela nunca foi... nunca teve uma oportunidade, um olhar e uma presença de pai e mãe tão importantes como está acontecendo agora. Nós estamos dentro de casa com os nossos filhos. Uma possibilidade de educação e de passar valores que nós acreditamos por bem, que antes eram muitas vezes terceirizados com uma pessoa de serviço, uma doméstica, com uma babá. A professora da escola. Que eu muito usei. Delegar essa responsabilidade para a escola, exatamente. Exato. Sendo que a escola ensina conteúdos, né? Quem tem que ensinar todos os outros valores somos nós. A gente acaba terceirizando, fazendo essa confusão. E aí veio essa pandemia e com todas as dores e desafios traz também esse aprendizado, né? Acho que a gente tem que parar de se chicotear um pouco e entender isso. Nesse momento nós estamos nos conhecendo. Eu gosto muito de uma frase que o nosso amigo que está nos assistindo, Gabriel Carneiro, usa, que precisou nós usarmos máscaras para que elas caíssem. Né? Olha, então, boa essa frase, Gabriel. Essa frase, Gabriel colocou essa frase, teve um efeito para mim assim, bem importante. Porque é claro que isso serve para muitos outros ambientes, mas trazendo isso para a família, como é importante a gente sair desse papel de guia, líder, né? Exatamente, donos da verdade. Como é importante isso, exato. Como é importante as rodas de discussão que estão acontecendo. Como tem sido importante o fato da gente estar muitas vezes dialogando ou assistindo uma notícia, perceber as crianças interagindo e opinando sobre aquilo. Né? O pessoal da reserva trouxe, quando nos passou a pauta, né, a questão do preconceito, da igualdade de gênero e tudo mais. Isso está sendo tão falado na TV, estão acontecendo tantos episódios no jornal, na TV, e a gente tem discutido isso tanto em casa na frente deles, de uma forma muito mais intensa do que era feito anteriormente, porque a gente passava em casa só à noite,
muitas vezes, né? E hoje a gente dialoga sobre isso na mesa do almoço, no café, no intervalo da tarde, quando está no meio do trabalho home office ali, e eles estão interagindo e opinando. E de repente a gente enxerga filhos que têm opinião sobre preconceito racial, que têm opinião viva, né, sobre igualdade de gênero, sobre o uso do cabelo, sobre como, enfim, quando eles vão se envolvendo, sobre a forma como a gente trabalha. Sobre eu o já nível tive, de concentração. tava passando aquele programa de domingo, que eu não me lembro como é que é o nome. Tava passando um programa de domingo na Globo, e a Pietra olhou e disse assim, mãe, olha, eles estão todos juntinhos, sem máscara. Olha a consciência que ela teve. E eu falei, não, filha, esse programa é reprise, ou seja, ele já foi gravado e ele tá passando de novo. Mas para tu ver como eles prestam atenção em tudo. Eles podem até se distrair, né? Botar a mão na máscara, tirar e não passar álcool em gel. Ok, são crianças, mas eles estão ligados em tudo, né? E uma coisa que me marcou muito, não sei se a Ana Cardoso ainda está aqui no chat, ela escreveu o livro da Mamãe é Rock, que fala já introduzindo, chegando para a adolescência. Como é que nós, que somos mães e pais, né, de crianças agora, como que a gente vai ter um bom diálogo com os nossos filhos quando eles forem adolescentes? Começa agora. A gente está tendo uma oportunidade incrível de conexão, de abrir espaço para eles desabafarem com a gente. Porque, assim, não é quando chegar na adolescência que eles vão abrir esse caminho tem que ser aberto agora. Uma vez num bate-papo com o Beto, o pai Mala, que está aqui também, que eu vi, ele falou exatamente isso. Ele já tem um filho de 6 e o filho de 12. Se ele não tivesse começado o trabalho com o filho de 12 muito antes, ele não teria esse caminho, que é o dia que tu quer que o teu filho venha te contar quando ele tiver com um problema. Começa agora. A gente está tendo uma oportunidade de convívio, é exaustivo, é cansativo, é super, tem dias que dá vontade de gritar, né, Ju? Mas assim, a gente está tendo essa oportunidade. Então, os assim, ataques né, semanais acontecem em todas as sim, residências, eu acredito, né? Uma vez por semana, pelo menos, a gente exaure. Exatamente. Essa pandemia tá vindo ensinar o ditado, né, do mãe padecer no paraíso, a gente entendeu agora, tá? O ditado. Valeu? A Virgínia colocou, é verdade. A Virgínia colocou ali descer do pedestal e caminhar juntos. É exatamente isso, a gente caminha com eles lado a lado o resto da vida, né? E tem um momento, eu assisti agora na pandemia um pedaço de um filme, porque eu vejo tudo aos pedaços aqui em casa, né? E eu vi um pedaço de um filme em que uma mãe falou uma coisa bárbara que eu achei, que ela falou duas coisas interessantes. A primeira, que eu já tinha falado, eu comento muito isso no New Feminist, porque é uma sensação real que eu tenho de que os filhos começam a ir embora quando eles saem da barriga da gente, quando eles nascem. Eles começam a ir embora ali, porque é quando tu perdeu o controle. Enquanto tá dentro da barriga, é tu e eles, né? Aí sai e acabou. Começou a descontrolada coisa, a gente não domina mais nada, e dali pra frente cada vez mais distante. A outra coisa é que tem um momento da vida deles que tudo, absolutamente tudo que a gente fala está errado. Nós não entendemos, né? Nós não entendemos nada. E este momento que tu comentaste agora da pandemia ser uma oportunidade, eu acho que o principal desse momento de oportunidade é a gente poder se colocar, porque estamos, de verdade, vulneráveis. Porque uma pessoa só se abre com outra pessoa vulnerável, senão tu não é merecedor de ouvir aquilo. Uma criança sim, tem que ter uma não troca. entrega. Uma criança não entrega uma dor quando tu não entrega nada. Então esse momento tá bárbaro, porque a gente tem entregue as nossas dores, né? O choro na cozinha, o dizer que tá exausto, né? O pedir para hoje a mãe não quer fazer nada de janta, assim, de o que vocês querem? Vocês conseguem se virar? A gente pode fazer alguma coisinha mais simples, né? Quando a gente se coloca dessa forma, é muito mais fácil da criança chegar e dizer, eu também estou me sentindo diferente. Sim. É exatamente o que a gente falou na abertura da live, né? De mostrar que a gente está ali também. Tem momentos que a gente vai chorar. E eles que vão nos acolher, nos dar um abraço. Essa liberdade é vital para que a gente construa realmente relações fortes, né? Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa pandemia num outro nível de relação com os filhos. Num outro nível. Uma relação na qual a gente vai caminhar a vida realmente juntos. Porque nesse momento estamos juntos com eles. É com eles que nós estamos. Por mais que a gente tenha outras redes, né? Hoje quem está se suportando de todas as formas no suporte e no suportar
no sentido de aguentar, mas quem está passando por isso tudo uns com os outros e se ajudando são os pais e os filhos. Né? E eu queria trazer uma questão, Camila, que eu sei que é uma questão tua também, as dificuldades que tem nesse processo e o respeito que a gente tem que ter com a criança quando a gente tem uma situação de guarda compartilhada. Porque nem todas as famílias, quando a gente fala em perfil de família, tem o perfil da família padrão, que tem o pai e mãe casados e vivem pai e mãe com seus filhos deste casamento. Né? No meu caso aqui, eu tenho filhos em guarda compartilhada com o pai deles, eu tenho 2, e eu tenho uma filha com o meu marido, que é o meu marido, a minha estrutura aqui da minha casa, como funciona hoje. Dentro dessa estrutura, tem várias sinalizações que eu acho que são importantes para a saúde mental da gente e deles, e saúde emocional, que é prestar atenção em como eles se sentem nesta divisão de casas em momento pandêmico. Porque eles não são obrigados a cumprir uma rotina conforme a gente estabeleceu antes, no momento de pandemia, porque eles têm que ser levados em consideração, né, nas suas dores e nos seus medos, porque eles estão aparecendo de várias formas. Às vezes é o medo de sair de casa por causa da doença, de sair daqui, levar para lá, para a avó, alguma coisa que aconteceu aqui. E vice-versa, né? Então tem os dois medos. Mas tem também a questão seguinte que eu venho percebendo, assim, e percebo também nos comentários de algumas mães no projeto. Às vezes eles não querem ir porque eles acomodaram uma forma dentro de casa, que isso também é um desafio, porque eles acomodaram e a gente está um pouco assim, a resistência a sair na rua. E ir para casa do pai é sair para a rua. É verdade. A gente teve muito essa discussão do ponto de vista jurídico, assim, no início da pandemia, de como que ficaria agora a guarda compartilhada, né? E todas as famílias que são as new families, né, que tem essa formatação, não conheço nenhuma que tenha ficado exatamente igual a como era antes, né? Alguns aumentaram o convívio para justamente, né, 50%, 50% porque está todo mundo de teletrabalho e as crianças sem aula. Outros cessaram porque ouvi uma história de um pai que durante a pandemia se mudou com uma namorada para um lugar muito longe que lá não tem Covid. Acontece, né? A criança perdeu o convívio nesse momento. E tem vários, cada família, né, Ju, é aquilo que a gente falou, tirando a parte jurídica, cada família vai achar o seu formato, né? Mas eu entendo que existe, né, essa angústia, essa dúvida, eu acho que... Não, e tem que se ouvir todo mundo. Tenho casos, por exemplo, em muitos casos, porque é muito, muito comum nesse processo, se a criança fica mais tempo com a mãe ou mais tempo com o pai, é muito comum que nesse período esse tempo engorde, né? Ele aumente. Sim. Porque aí acaba sendo a casa de referência, né? E o que é importante prestar atenção? Nós estamos falando nesta live de famílias. Nós não estamos falando só de filhos. Estamos falando de pais e filhos. E neste caso, o que é ruim para um pai e para uma mãe é ruim para um filho. A gente parte desse princípio no projeto New Families, e Vamos Criar trabalha muito isso também, que precisamos estar todos bem para que as coisas estejam bem. Senão, se um está se sacrificando, tem alguma coisa errada e os outros, isso vai afetar os outros. Então, pensando nessa linha, quando os pais não estão bem, eu tenho casos de mães esgotadas. E aí gera toda uma culpa de dizer assim, bom, mas eu não quero pedir para o pai deles para que eles fiquem lá. Mas, gente, esse é um momento importante de olhar que somos todos nós envolvidos nessa rede familiar, que precisamos estar bem, e se a gente não está bem, a gente tem que pedir ajuda. E a criança não fica bem com um pai ou com uma mãe que não está bem. Então, que importante a gente olhar não só a emoção e a dor das crianças, que a gente tem que estar sempre atento, e pais já carregam essa missão, né? Mas que é importante nesse momento de pandemia a gente olhar para nós mesmos, né? Para a gente mesmo. É verdade. E entender, estamos bem, consigo entregar o que ela precisa, o que ele precisa, o filho. Essa pessoa está atendida, não está atendida, eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda para o pai, eu preciso pedir ajuda para a avó. Eu não vou conseguir. E agora essa coisa da palavra ajuda, né?
O pai ajuda é uma expressão que eu tô sempre correndo atrás dela, né? Aham. Para falar, o pai divide, né? O pai não ajuda. Mas a gente tem esse hábito de falar, né? Se o pai ajuda. A ajuda que eu tenho é pedir para minha vizinha ficar conectada aqui para eu dar uma descidinha ali, levar o lixo e buscar Uhum. uma encomenda que o correio chegou. Isso é uma ajuda, ajudinha, né? É, E criar um filho vai muito além disso, né? Muito já falamos disso também, né, Ju? é. E eu acho que essa pandemia, ela mudou toda a formatação. Como eu falei antes, eu não conheço famílias que tenham ficado exatamente do mesmo jeito, assim, tá? Com quem eu conversei, entrevistei. A gente tem um grupo de mães solo no Facebook, tem um outro que é do WhatsApp também. E muitas mães contam as suas histórias, assim, né? Tipo aquela que eu contei antes. E fica muito claro isso, que quem não tinha diálogo antes, continua sem ter. Mas tu tem que criar esses caminhos pelo bem-estar da criança, né? Então, incentivar que a criança se abra, o que ela está sentindo, né? E esse medo de sair de casa é relatado, sim, por muitas crianças, né? Porque como assim não pode sair de casa, mas eu vou para casa do meu pai no fim de semana? Tem que ser explicado. E, de Uhum. novo, como a gente falou lá no início, não interessa a idade da criança, tu tem que explicar. A criança está entendendo. Ah, mas ele não entende nada. Entende. Fala, né? Vai falar nos termos corretos, E aí, assim, e para aí fala, compreensão. e falando nesses novos formatos de família, e que ele se comunica de uma forma, eu acho que muito equilibrada quando a gente fala da família convencional também, acho que serve para todos, né? Quando a gente se liberta e permite as liberdades do outro, a gente permite que todos sejam. Mães sejam mães, nós sejamos mães, Sim, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas virtudes, os pais sejam pais e as crianças sejam filhos, sejam indivíduo, né? Essas liberdades, elas têm que ser dadas dentro de casa, como a gente começou a falar hoje, acredito que isso é vital nesse momento, para que a gente consiga também. sobreviver uns com os outros, de uma forma saudável, e fora também. Então a coisa, eu procuro fazer muito isso com as crianças aqui em função da guarda compartilhada, eles ainda vão, né, eles têm a rotina deles com o pai, não é igual como era antes, eles ficam mais em casa, mas eles têm a rotina, mas quando estão com o pai é soberano, porque o pai é o pai deles. Proteger dos familiares, proteger dos pais, proteger da Sim, avó, não é nosso papel. Nós não podemos proteger os nossos filhos das pessoas deles, dos amores deles, dos adultos de referência deles. Então, isso também é liberar. E eu exato. acredito muito, Camila, que a saúde emocional ela está muito vinculada à liberdade. A liberdade do sentir, a liberdade do ser, porque quando a gente não consegue ser livre, a gente fica doente emocionalmente. É quando a gente está todo amarrado que a gente começa a adoecer. E É talvez o verdade. jeito de passar por essa pandemia seja a gente libertar. Nos libertarmos dos nossos regramentos, dos nossos condicionamentos como pais, libertar os nossos filhos para sentir, libertar os nossos filhos de algumas regras, porque uma coisa são combinações. Outra coisa são as regras que a gente trabalhava antes. É completamente diferente. Eu já nem É uso verdade. mais a palavra regra, porque aqui em casa não é mais regra. Agora nós temos combinações. E combinações partem de duas pessoas acordando. Não é mais eu dando uma regra para baixo. São duas pessoas acordando. Então, quando a gente trabalha em linha de direito, porque somos todos seres humanos indivíduos que estão sofrendo neste momento, da sua forma, sofrendo nas suas gavetinhas, né? Cada um nas suas, cada um com seus medos. Quando a gente liberta, né, e permite ser, permite acordar, permite trazer as suas considerações e trocar, isso é o que eu acredito hoje que seja a grande vacina contra a crise de saúde emocional e mental que a gente possa ter no futuro. É verdade. Pessoal, eu acho que a gente já está indo para o fim. Uns últimos Estamos, porque comentários senão nós aqui. perdemos o nossa live Liber- aqui. A liberdade de sentir não é o mesmo da liberdade de fazer. E aí entram os limites, né? No fazer e não no sentir. Exato, exato. Limite é uma palavra que, pelo menos aqui, eu também estou sempre sendo amiga dela e brigando com ela com a palavra limite. Porque a Uhum, gente tem que deixar claro que não são férias, mas ao mesmo uhum. tempo eu tenho uma empatia, não sei se é a palavra, mas assim, eu sei que às vezes a aula online ou fazer esse monte de atividades assim esgota as crianças também. Uhum.
E aí eu entro num conflito com a rotina e essas necessidades, porque assim como tem dias que nós adultos não estamos bem, tem dias que eles não estão bem também, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Exatamente. que só chove, venta, e tem ciclone, e tá frio pra caramba, sabe? Faz a tua atividade ali embaixo das cobertas, não, sabe? Deixa a criança também um pouco assim sentir, é a Não, liberdade. e isso Mas que o tudo tem Gabriel limite. Aqui a é. coisa do limite é assim, banho. Não dá para matar banho. Ah, mas eu nem me sujei. É uma clássica, né? Eu nem me sujei. Uhum. Não, mas o banho é o limite Mas aí da... são os acordos, o Gabriel trouxe muito bem, Exato. porque assim, ó, claro que não é, quando a gente fala em liberdade, não é a liberdade do fazer tudo, porque a criança precisa ter esses limites, sim. Mas não é só as crianças que têm que ter limites. É como eu querer ver uma série no meio da sala às 7 da noite, na hora do jantar deles. Eu Sim. tenho que ter, eu também tenho que ter limite, né? Um pai e uma mãe não podem expor Noção. e Sim. colocar, enfim, a sua escolha e, né, e goela abaixo, né, de uma família inteira. Eu acho que tem a ver com, primeiro, liberdade de sentir e de acordar. Acordar, né, negociar, conversar, que é o que a gente está fazendo hoje. As coisas não são impostas porque a situação não é normal. Nós não estamos vivendo um momento normal, não se fica em casa 7 dias por semana, de segunda a segunda. Né? A gente não tem essa rotina, ela não é normal, crianças não correrem com crianças. Não Sim. assistirem a aula, não terem toda a interação que eles estão acostumados, sociocultural, né? Social e Uhum. cultural. Isso não é normal. Então a gente dizer que, né, bom, vale as mesmas regras de antes, não. Mas a liberdade de sentir, que é como o Gabriel colocou ali muito bem, eu gosto desse jeito que ele fala da liberdade. A liberdade do sentir realmente aberta para que flua, para que a criança se sinta acolhida, se sinta real, se sinta sendo, né, exercendo o seu ser. E podendo negociar coisas, a gente acordar coisas dentro de casa, porque a liberdade de um termina quando começa do outro. E isso é uma regra da vida, né? Tem ditados que vêm que não são ditados por acaso, né? São populares porque são verdadeiros. Então, É verdade. acaba quando começa do outro. Então, o que tem entre essas liberdades? Acordos. E nesse momento é o momento da gente acordar. Talvez seja isso. Um É caminho para a verdade. gente passar por isso, né, Camila? Acho que a palavra final aqui o Gustavo está resumindo, ó, flexibilidade. A gente vai ser Exato. flexível sim, porque o que a gente está vivendo, eu não gosto da expressão do novo normal. O que a gente está passando é outra coisa, né? Não é esse novo Não. normal aí me incomoda um pouco, mas ser flexível porque a vida está nos impondo que a gente faça novas escolhas a cada momento e para não sofrer, né? Que é o resumo de tudo Exatamente. isso, né? A saúde Exatamente. mental tem que estar em primeiro lugar. Se não tiver, a gente cai a casa, né? Cai a casa. Exatamente. E eu vou te pedir, Camila, antes da gente terminar, e além de agradecer todo o pessoal que está aí, né? Eu queria deixar uma ideia do bem, que eu gosto de deixar sempre no final de uma live. Acho que é importante, depois da gente abrir qualquer discussão, a gente conseguir sair daqui com uma sensação melhor, né? E talvez a gente pensar que, independente de todas as terapias e ajudas que o mundo pode oferecer, né, ofertar aos nossos filhos e a nós, neste momento, o que nós temos é uns aos outros, pessoas que se amam, e o amor e a atenção e a liberação, né, a libertação, são coisas que nós temos nas mãos para fazer. Nós temos essas ferramentas, pais e filhos. Neste momento é o momento que nós temos para nos cuidarmos, para cuidarmos da nossa cabeça e da nossa emoção, do nosso coração, né? Então, a gente, com toda a boa intenção que um pai e uma mãe têm na sua casa, aí, né? Se a gente puder, com amor, né? E com liberdade, acordar e alinhar com os nossos filhos, nos vulnerabilizar e sentarmos juntos no mesmo banquinho, aquele baixinho da primeira infância, né, Camila? Eu acho que aí a gente consegue se ajudar e sair disso com menos traumas, né? Com menos coisas, né? Engasgadas, não drenadas. Acho que talvez seja o caminho. Quero que tu deixe um recado aí do Vamos Ah, eu Criar para nós. assino embaixo do teu. Eu acho que esse é um momento que, claro, ninguém imaginou e ninguém queria estar passando, mas já que estamos todo mundo passando, e é todo mundo literalmente, né, o mundo inteiro, a gente tem que tirar aprendizados deles e tentar fazer os dias o melhor possível, né? E sem Exato. a A culpa, gente sem faz o a que a gente pode. cobrança, exatamente, com leveza, lembrando que mãe também é gente, Uhum. flexibilizando.
e tentando minimizar isso tudo para eles, né? O que não significa esconder, tapar o sol com a peneira, falando sempre a Exato, verdade. Eu, pelo exato. menos, acredito nisso também. Sei que muita gente que está aqui pensa assim que nem a gente. Então, assim, a próxima geração está bem encaminhada, gente, no que depender de quem está aqui. E eu sempre digo, né, Ju, quem está aqui está alinhado com esses valores, né? Eu queria era poder Exatamente. lotar o gigantinho para falar essas coisas. Agora não está dando por causa da Exatamente. aglomeração. É Mas eu quero verdade. muito um dia lotar o gigantinho. Ó, agora vocês vão escutar. Porque quem não está aqui é quem devia estar É, escutando. exato. Mas que bom, verdade com amor. É isso aí. Verdade com Isso amor. aí. Agradecer a reserva pelo convite de novo. Essa Muito marca obrigada, que eu Reserva. particularmente adoro. E um prazer estar aqui por Podemos, vocês. podemos Vamos repetir poder a qualquer momento. a qualquer momento. Obrigada para quem Então tá. veio. Eu vi que teve gente que lançou ali que na próxima vai tomar o seu vinhozinho também. Estamos todos Ó, convidados. No próximo, quando a gente for divulgar, avisamos. Cada um pega a sua taça e a gente vem aqui bater um papo. é isso Camila, aí. aproveita teu aniversário. Um Beijo, beijo beijo. enorme. Um Obrigada. beijo, Um obrigada para beijo. todos. Até a próxima. Encerra direitinho aí, Ju. Encerrar, vamos lá. Beijo, Encerrar, queridos. vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.